Olá, sejam todas muito bem-vindas à comunidade de Volta para Casa, hoje com mais uma aula semanal, como de costume, toda quinta pela manhã, né? O sol brilha um pouquinho mais forte com essa aula da comunidade. Essa comunidade que foi criada pensando em você, pensando em lhe ajudar de algum modo, mas também em promover essa troca entre nós mulheres, não é mesmo? Que trazemos ali tantos emblemas, tantas situações no nosso interior, no nosso coração, mas, sobretudo, a finalidade da comunidade de Volta para Casa é esse resgate da mulher a si mesma, trazê-la de volta ao seu interior, trazê-la de volta à sua essência, resgatar nela os seus valores, aquilo que é a sua singularidade, a sua pessoalidade, a sua individualidade, não é mesmo? Então esse é o intuito primeiro da nossa comunidade. Mas antes de começar, eu gostaria de dar para você só um recadinho. Nosso segundo encontro presencial já tem data, será no dia 7 de outubro, aqui em São José dos Campos, tá bom? Esse encontro foi muito desejado, foi muito querido, tá ok? E graças a Deus, dessa vez nós vamos conseguir fazê-lo num ambiente infinitamente mais confortável, num ambiente melhor, né? Com um café muito mais gostoso para você, porque você, mulher, merece esse momento, porque você, mulher, merece esse ambiente, merece aquilo de melhor, tá joia? Então, desde já, eu deixo para você o convite, tá bom? Do encontro presencial, o link tá aí na comunidade, também o link tá na bio do meu Instagram. Quem ainda não entrou, quem ainda não fez as inscrições, corre que ainda dá tempo. Lembrando que as vagas são limitadas e que as inscrições encerram dia 1º de outubro, tá joia? Então corre que ainda dá tempo. Será uma alegria imensa recebê-la lá nesse momento conosco, tá joia? Mas eu queria começar essa aula de hoje lhe fazendo uma grande pergunta, ou uma simples pergunta. Você se sente ou já se sentiu perdida algum momento da tua vida? Em algum momento da tua vida já bateu aquele vazio, aquele desespero de não saber para onde ir, de não saber como agir, o que fazer? Pois é, nós vivemos numa sociedade que vem ali sendo como que doutrinada a partir de uma visão feminista, marxista e tantas outras questões. E isso foi como que minando dentro de nós aquilo que é a nossa essência, aquilo que é a nossa verdade, não é? E às vezes nós ficamos num questionamento, nós ficamos num grande duelo dentro de nós, entre aquilo que nós devemos ser perante a sociedade, aquilo que a sociedade espera de nós como um todo, e aquilo que de fato a nossa alma anseia, aquilo que de fato o nosso coração deseja responder, deseja ser. Para nós mulheres, isso tem um peso muito grande e, de algum modo, isso causa em nós um desgaste emocional enorme, tremendo. E eu vou lhe dizer por quê. Porque nós ficamos sempre nessa corda bamba entre o dever ser e entre aquilo que esperam que então eu seja, né? E é exatamente este conflito que vai minando em nós o amor. É exatamente este conflito do dever ser, né? E do aquilo que esperam que nós então sejamos perante este mundo, que vai minando em nós essa esperança, né? Este desejo de uma ação concreta para uma mudança de vida efetiva. Então, quantas vezes eu não ouço de mulheres me dizendo assim, eu sei que eu precisaria agir assim, mas eu não consegui porque o que iam pensar a meu respeito, né? E tantas vezes nós acabamos nos tornando como que refém de uma sociedade completamente perdida, né? Porque se nós olharmos por um todo, num geral, na sociedade hoje, nós vemos que a grande massa está imersa num vazio existencial tremendo, muito grande. E que isso, de algum modo, acaba acometendo a nossa vivência, acaba acometendo a nossa resposta perante a vida, perante o mundo. Então nós vamos como que
destruindo o amor dentro de nós. Nós vamos como que aquebrantando, quebrando, destruindo aquilo que nós chamamos então de estrutura, né? Aquilo que nos coloca de pé, aquilo que nos mantém, os nossos reais valores. Nós vamos como que perdendo de vista aquilo que era para nós então um norte e que hoje já não o é mais. Há uma grande confusão e isso gera em nós o quê? Um sentimento de estar aonde? Perdida, de não saber o que fazer, como reagir, como falar, enfim, como me posicionar perante tal assunto, tal situação e tal. E detalhe, né? Nós temos ainda essa necessidade de achar que nós temos sempre que dar o nosso parecer mediante alguma situação, o que não é verdade. O que não é verdade, não é mesmo? Nós precisamos ter em mente, ter sobretudo no coração que a nossa opinião só é de fato bem-vinda quando ela é pedida. Pedida, né? Se ninguém lhe pergunta nada é porque ninguém está interessado naquilo que você pensa, não é mesmo? A não ser que você esteja ali diante de uma sala de aula, né, que você esteja ali numa roda filosófica, né, eu diria, de conversa, aí sim, tudo bem. Mas caso contrário, né, não se sinta obrigada a responder perante tudo que acontece no mundo. Não é a tua obrigação, né? Às vezes nós ganhamos infinitamente mais silenciando do que falando demais. E detalhe, quanto mais nós falamos, quanto mais nós verbalizamos, tudo aquilo que passa dentro de nós, a tendência é que mais perdida então nós fiquemos. Porque veja, muitas vezes nós não damos conta de sustentar ali na frente aquilo que nós acabamos de falar aqui atrás, né? Então é natural que você já tenha de fato se sentido perdido algumas vezes na vida. Assim como eu, assim como todas que estamos aqui, assim eu creio, né? Assim eu acredito. E o que nós precisamos trazer às claras, ao entendimento? Que o amor foi o quê? Deturpado. O amor nos dias de hoje, ele foi como que a palavra, o significado do amor, ele foi como que destruído, né? E tudo aquilo que nós tínhamos, que nós entendíamos como um valor, como um princípio de vida, hoje é uma afronta perante o mundo. Né? De repente verbalizar os teus valores, exemplificar com a vida os teus valores, se tornou perante este mundo uma grande afronta, né? Uma falta de empatia, não é mesmo? Uma falta de abertura. E veja, não é bem assim que as coisas devem funcionar, ou ao menos funcionam. E por quê? Porque nós precisamos ter o entendimento de que todas as pessoas são livres. Livres para acreditar naquilo que elas entendem enquanto um bem, enquanto uma verdade. E que eu não tenho o direito de reprimir ninguém por isso, mas ao contrário, eu preciso respeitar, o que não significa aceitar. Compreende? Mas quando eu respeito, eu me coloco numa posição de silêncio. Eu não preciso falar sobre a vida do outro. Eu não preciso dar a minha opinião sobre a escolha do outro. Eu não preciso dar a minha opinião sobre aquilo que o outro pensa ou deixa de pensar. Importa aquilo que eu preciso viver coerentemente na minha vida. Compreende? Isso faz uma grande diferença. Nós precisamos entender que viver uma vida enraizada nos valores, na essência, na concretude, não é uma afronta, mas ao contrário, é um testemunho de vida, não é? É um exemplo a ser seguido, não é? Então, isso é algo que deve mover em nós uma profunda e sincera reflexão de que eu estou perdida por qual motivo? Será porque eu estou tentando agradar ao mundo? Ou será porque eu estou tentando agradar a mim mesma? No sentido de, será que eu estou tentando me moldar na forma do mundo, da sociedade? Ou será que de fato eu estou dando conta de responder aos anseios da minha alma?
àquilo que profundamente, verdadeiramente o meu coração deseja? Então, esse deve ser o real questionamento. Partindo do princípio que voltar para onde? Para o interior, para o coração, para o lar, para dentro de nós, de onde nós fomos e somos duramente arrancados todos os dias. Todos os dias nós somos como que arrancadas de dentro de nós. Se não por um escândalo, por uma nova verdade, implícita, que na realidade a verdade ela é uma só. Se não por isso, por tantas outras coisas novas que surgem, novos padrões de beleza, novos modelos a ser seguidos, novos filmes que geram no imaginário das pessoas a ideia de que você pode ser aquilo que você quer, aquilo que você deseja, o que também não é real. Porque quando nós saímos daquilo que é o natural, aquilo que foi criado, que foi pensado, que foi feito para nós caímos naquilo que nós designamos enquanto antinatural, percebe? E se eu vou caminhando no sentido antinatural das coisas, a tendência é que a cada passo eu me sinta ainda mais perdida. É que a cada passo eu me afaste ainda mais dos meus valores. É que a cada passo eu me perca infinitamente mais dentro de mim mesma. Compreende? E aí o que nós precisamos? Reassumir os nossos valores, as nossas convicções, Trazer de volta e trazer à tona os valores enquanto um meio de vida, enquanto um holofote, um farol, um guia, não é mesmo? Por quê? Porque se nós temos valores rígidos, enraizados, aprofundados, não é mesmo? Nós sabemos aonde nós queremos chegar. Isso faz dentro de nós, mulheres, toda a diferença. Toda a diferença, Então, um exemplo clássico aqui, básico, Uma mulher que deseja viver uma vida plena, uma mãe de família que deseja viver com a tua família na plenitude, na santidade da tua casa, na educação para os valores, na educação para a verdade, ela vai ter confronto durante a tua vida, Vão haver momentos em que ela precisará fazer escolhas entre famílias, entre amigos, entre situações. E por quê? Porque perante a sociedade, grande parte das vezes, ela será mal interpretada, ela será mal vista, não é? Aquela mulher que por tantas vezes prefere ficar só. Enfim, sejam ali diversos exemplos, motivos, sejam eles quais forem. Nós precisamos entender que nem sempre ou quase nunca o mundo prestará ali condolências a nós, mas ao contrário, o embate, o confronto, o choque será doloroso, mas necessário, porque a cada confronto algo em nós se fortalece, algo em nós enrijece, algo em nós ganha potência, ganha força, não é mesmo? E esse algo é aquilo que nos move, é aquilo que nos motiva para o amor verdadeiro. Não há amor verdadeiro sem o verdadeiro amor. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Enquanto você se sente perdida e busca, dentre todas essas mazelas que lhe são apresentadas na vida, o amor, com A minúsculo, sinto lhe informar, minha cara, que você continuará perdida. Se você busca a todo momento satisfazer os teus prazeres, se você busca a todo momento agradar as pessoas, se você busca a todo momento silenciar os teus valores para o benefício do outro, no sentido de ser benquista, ser bem vista, ser desejada, ser amada pelo outro, esqueça, minha cara, você não se achará tão cedo. Por quê? Porque não há amor verdadeiro sem o real e verdadeiro amor. E qual é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é aquele que custa. O verdadeiro amor é aquele que sangra. O verdadeiro amor é aquele que exige de nós uma mudança concreta de vida. E se você não tem essa busca, ou se você não quer emendar a tua própria vida, sinto lhe informar
que você permanecerá perdida por longos anos, até o ponto de nunca mais se encontrar. Isso é algo que pode acontecer e não é muito difícil, né? É só você olhar aí para o seu campo de atuação, né? Para os que estão mais próximos de você, e você vai entender exatamente isso que eu estou lhe dizendo, não é? O amor, ele foi o quê? Banalizado. Ele foi subjugado ao prazer. Então, quando se fala em amor hoje no mundo, a palavra amor se traduz em prazer, né? O amor perdeu o sentido real daquilo que ele é. O amor é sacrifício, o amor é doação, o amor é altruísmo, o amor é silêncio, o amor é abnegação. E hoje, o que a grande humanidade entende enquanto amor é satisfazer os próprios prazeres, é viver esta vida como se não houvesse amanhã, né? É dar a si mesmo tudo aquilo que deseja e muito mais. É uma vida, eu diria, reduzida ao prazer. É uma vida reduzida às vivências daqui, que ficam aqui, que se perdem aqui e que fazem com que cada dia mais as pessoas se desencontrem de si mesmas, se percam, estejam todas desorientadas, batendo cabeça, sem saber para onde vão, sem saber o que fazer, como fazer e assim sucessivamente, não é? Perderam a noção real do que é o amor, perderam a essência da palavra amor, perderam a essência daquilo que são os valores, né? Aquilo que move a alma humana, aquilo que move o nosso coração. Por muitas vezes, nós compreenderemos na nossa vida que amar é sacrifício. Pergunte para uma mãe que deu à luz a um filho de parto natural, se foi cômodo o momento do parto, se doeu, pergunte a ela como foi. E você vai entender para que o amor nascesse, foi preciso um sacrifício, não é? Foi preciso que durante aquele momento do parto, e até antes, a mãe já se disponibilizasse a viver aquele sacrifício por um amor maior. E por tantas vezes nós nos esquecemos disso e paramos e passamos a vida pensando que amar é satisfazer aos nossos próprios prazeres, amar é fazer aquilo que a sociedade espera de mim, amar é me separar de mim mesma, sabe? Amar é me perder dentro de mim. Não, não é isso. Não é isso, né? Amar é encontrar sentido no verdadeiro amor, que é um amor suado, surrado, sofrido, não é mesmo? Ninguém ganha a vida do dia para a noite. Não é assim, não é? E aí, nem sempre aquilo que eles nos apresentam, aquilo que nos foi apresentado como um bem, como um bom, algo muito bom, de verdade o é. E às vezes nós passamos longos anos da nossa vida acreditando que aquela forma de vida, aquele modo de viver, aquele meio ao qual nós fomos ali, então conduzindo a nossa história, era um meio melhor que tinha, um meio bom, um meio genuíno, enfim, seja qual for. Não. Porque nem sempre aquilo que nos apresentam enquanto bom é realmente bom. Nós precisamos entender que entre o bom e o gostoso existe uma grande diferença, não é mesmo? Então veja, um lanche é muito gostoso, mas não é saudável. Um prato de salada é bom, é saudável, mas por vezes não é tão saboroso quanto um lanche. Então, nós precisamos ter a perspicaz de conseguir fazer essas escolhas dentro de nós. Entender que na minha vida eu precisarei fazer escolhas para me reencontrar. Por isso a comunidade de volta para casa, ela foi criada com esse intuito. Este é o desejo da comunidade,
né? É torná-las mulheres caretas, tirá-las do mercado de trabalho, trazê-las para casa? Não, não é nada disso. Mas é promover a você, mulher, uma autorreflexão, de modo que você volte ao teu interior, de modo que você resgate dentro de você os teus valores, as tuas raízes, aquilo que lá atrás era para você um farol, um guia, e que ao longo da vida você foi como que perdendo, enfraquecendo, desfalecendo e assim sucessivamente. Então veja, compreender que há uma diferença entre aquilo que realmente é bom, é lícito, é verdadeiro, daquilo que é gostoso, passageiro, rápido, fugaz. Então as escolhas na nossa vida, elas precisam ser feitas, né? Se você se perde, por exemplo, em algum local, você tem duas opções. Ou você continua andando feito um louco, tentando achar uma saída, ou você para, espera, pede informação e então com um guia você tenta se localizar. Assim também é na nossa vida. Ou nós continuamos andando, batendo cabeça, correndo dentro de nós mesmas ou correndo de nós mesmas, que também é uma opção, ou nós então decidimos parar, silenciar e escolher, fazer pequenas escolhas, nos colocar a caminho, resgatar em nós aquilo que outrora era uma motivação real, aquilo que outrora era uma motivação verdadeira, aquilo que outrora era uma motivação que nos colocava a caminho, que nos lançava, que nos impulsionava adiante. Então, minha querida, se você já se sentiu ou se você se sente perdida por algum motivo, lembre-se que para que você verdadeiramente se encontre dentro de você, primeiro, você precisa silenciar. Silenciar. Você precisa ouvir mais do que falar mais. Então, faça silêncio, né? O silêncio exterior também, mas sobretudo o silêncio interior. Porque quando você está perdido em algum lugar, se você falar demais, você não escuta a informação que a pessoa está te passando. E aí o que vai acontecer? Você nunca vai chegar ao lugar desejado. Compreende? Então, primeiro ponto, você precisa silenciar. Segundo ponto, você precisa saber escolher, discernir dentro de você entre aquilo que é bom, lícito e aquilo que é gostoso, fugaz, passageiro. Compreende? Depois, o que você precisa? Você precisa refletir sobre as suas escolhas e ter a disposição de arcar com as consequências que virão. De repente, um rompimento de uma amizade, né? De repente, ali um mal-estar entre família que pode acontecer, né? De repente, virá até motivo de chacota pelas tuas escolhas, pelas tuas vivências, pelo modo com o qual você escolheu viver a própria vida. Então veja, é preciso silêncio, é preciso escolha e é preciso reflexão. Se você não tiver esses 3 pontos cruciais dentro de você, sinto lhe informar, minha cara, nem mesmo um GPS vai te fazer chegar ao lugar desejado. Você vai ficar ali rodando como uma biruta o tempo todo, batendo cabeça e o que é pior, levando consigo todos os seus, né? Seja seu namorado, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família, seus filhos, seu marido, seja quem for, não é mesmo? Lembrando que um membro desordenado dentro de uma casa é capaz de desordenar uma casa toda. Eu já falei isso para vocês aqui na comunidade, não é mesmo? Então, resgatar em nós este reencontro pessoal conosco mesmo, né? Até aproveito para fazer aqui com vocês uma breve partilha. O desejo primeiro do meu coração, quando fui criar a comunidade de Volta para Casa, foi ver e ouvir a tantas mulheres precisando de ajuda, precisando se reencontrar,
precisando reconhecer dentro de si o lugar primeiro a qual elas foram chamadas a viver, que me motivou a então, com a graça de Deus, dar esse passo, né? De criar esta comunidade, de colocar esta comunidade em funcionamento e de ajudar a cada uma de vocês a quê? A este reencontro, a voltar ao lar dos vossos corações, não é mesmo? Eu penso que nos dias de hoje, viver é custoso, né? Viver é difícil, mas ao mesmo tempo que viver é difícil, viver é belo, viver é engrandecedor, viver é um presente, é uma dádiva, é um dom, e é nesse ponto que nós devemos nos ater. Dificuldades nós sempre teremos, lutas nós sempre teremos, mas não esqueça de que o verdadeiro amor tem caráter de sacrifício. Sacrifício. Então hoje, minha querida, se as coisas na tua vida não caminham bem, tá tudo desorientado, parece que todas as coisas estão de pernas pro ar, nossa, minha vida virou de ponta cabeça, eu perdi o emprego, perdi o namorado, tá uma confusão só. Tenha calma, silencie, faça escolhas concretas, escolhas maduras, responsáveis, depois reflita sobre as suas escolhas, ou se você quiser, você pode até inverter, né? Reflita primeiro para que depois você possa então escolher, não é mesmo? Mas tenha calma. E o questionamento que eu trago para você hoje é, diante da tua situação, você não tem que se questionar, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas por que só acontece comigo? Não, minha cara. É para quê? Para que está acontecendo isso comigo? Para que comigo? Para que você cresça, para que você apareça, para que você se redescubra, para que você volte para dentro de você mesma e se compreenda enquanto mulher, enquanto missão, enquanto vocação, enquanto tudo. Compreende? Então, essa é a pergunta que você tem que fazer a você mesma. E lembre-se, minha querida, diante de todo o caos da tua vida, diante de todo o estar perdida, né? Lembre-se, o amor verdadeiro tem caráter de sacrifício, não de prazeres, né? Não de comodismos, não de deleites, de coisas tão banais, não. Isso não é o verdadeiro amor, né? Agora, o verdadeiro amor deve custar, o verdadeiro amor deve doer, o verdadeiro amor deve sangrar. Aí sim, você há de encontrar na tua vida um verdadeiro sentido pelo qual tudo isso tem lhe acontecido. E aí quando você parar para se questionar e para se perguntar para que está acontecendo tudo isso comigo, não tenha dúvidas de que imediatamente a resposta soará no teu coração. Não é mesmo? E aí você já verá, né, já terá então ali refletido sobre ser aquilo que os outros querem e sobre responder, né, com força, com coragem aquilo que a tua alma anseia. E então verdadeiramente você vai ter o quê? A abertura interior para ouvir esta resposta, para compreender que o ouro é provado no fogo, não é mesmo? Então nós precisamos entender que toda a nobreza do nosso coração, toda a nobreza da nossa vida, que é como um tesouro, será sim provada no fogo. Não há outro meio. Não é? Então, haverão momentos na nossa vida em que as coisas estarão muito bem, mas para que nós possamos viver este tempo com sabedoria, é preciso que primeiro nós nos inclinemos a viver muitíssimo bem o tempo da penúria, o tempo da luta, o tempo da dificuldade, o tempo de estar perdida, com o esforço de nos reencontrarmos com o verdadeiro amor. Tá bom? Então, era esse o recado que eu tinha para vocês hoje. Espero que, de algum modo, eu tenha ali conseguido chegar até o teu coração,
deixar esse breve recado para você, né? Peço aí a graça de Deus para que você tenha um excelente final de semana. Siga em frente com força e coragem, sem desanimar, tá bom? E mais uma vez eu peço para você, não esqueça do nosso encontro. Corre lá, faz a tua inscrição e nos ajude na divulgação, tá bom? Convida lá tua amiga, tua tia, tua parente, enfim, seja lá quem for, tá bom? Para que esse apostolado cresça e muitas mulheres também possam retornar ao lar de suas casas, tá ok? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até mais se Deus quiser.